Muito boa noite, muito boa noite a todos que estão aqui. Obrigado por estarem participando aqui desse bate-papo, né? O objetivo aqui é a gente, com base num episódio que aconteceu comigo, a gente trocar uma ideia sobre angústias, sobre como sair de angústias, sobre fé, sobre estar preparado para poder sair de problemas. Eu vou compartilhar a tela aqui. Então, quem nunca, né? Quem nunca aqui teve um dia de angústia, né? Quem nunca aqui teve um dia de aperto forte, um dia de aperto no coração daqueles que a gente achou que não ia mais sair deles, né? Quem nunca aqui teve passando por isso, né? Quem nunca achou que estava no fundo do poço, já tinha chegado no fundo do poço e achou que não tinha mais saída, que não tinha mais para onde ir, né? Pois eu passei por isso, né? Eu tive uns dias assim, aliás, eu não achei que eu não tava, eu queria era o fundo do poço, porque eu achei que parecia que eu tinha entrado no fundo do poço, lá tinha uma escotilha e eu entrei para dentro dessa escotilha, né? Então eu passei por isso, mas graças a Deus e graças a um período de recuperação, eu estou aqui 60 dias depois do acontecido, né, podendo trocar é, essa ideia com vocês, né? Então, mostrar que é possível a gente sair desses apertos, né? Então, hoje eu vou contar essa história rapidamente, como que aconteceu, o que aconteceu e como que eu venho saindo dela. Então, assim, no dia, eu já vinha com alguns dias, passando por alguns apertos, passando com uns dias de pensamento ruim, perturbadores, sabe? E aí, no dia 12 de fevereiro, naquele domingo, eu acordei numa boa. E como eu sempre acordo, acordei mais cedo que todo mundo e fui na área tratar dos cachorros, na área de serviço tratar dos cachorros. Mas aí começou aquele pensamento perturbador vir na minha cabeça novamente, né? E veio uma voz e que de forma sorrateira ela pegou uma hora e disse uma coisa que era: sai de casa, some da casa, vai para um lugar bem longe. E foi de uma forma tão sorrateira que me dominou. Eu simplesmente saí, fui e sem levar nada, nem documento, nem chave, nem dinheiro, nem nada. Simplesmente saí. E aqui assim veio um código depois refletindo, eu pensei num código, que é o que essas coisas ruins ela vem de maneira sorrateira. Um desvio que a gente dá, uma fragilidade que a gente abre na mente, ela vem e pega a gente. Bom, aí eu comecei a andar sem rumo. Só tinha na minha cabeça que eu precisava ir embora, que eu tinha que ir para longe, que eu não podia ficar perto e que eu tinha que sumir. E aí eu comecei a andar. E de repente veio na minha cabeça que eu tinha que ir para o Rio de Janeiro. Olha para vocês verem. Eu tinha que ir para o Rio de Janeiro. Então aí eu fui andando para quem não, para quem é de Belo Horizonte, quem não é de Belo Horizonte, eu andei assim, uns 10 quilômetros. Passei a parte da manhã quase toda andando. E fui andando, andando, andando. Aí, depois que eu andei, eu peguei uma carona. Essa carona me levou para um outro lugar na BR, tudo já perto da BR. Já fui chegando na BR, já fui andando pela BR. Na BR peguei uma carona. Essa carona me deixou num outro ponto da BR. Começou a chover. E depois que assim, no final da chuva, eu comecei a correr pela BR. Olha que louco. Comecei a correr na BR 40. Olha que maluquice. Eu comecei a correr na BR 40 quando eu estava correndo, 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 correndo. De repente parou um carro e eu não vi que era comigo, mas na hora que eu cheguei perto, o cara me abordou, me deu uma carona, perguntou para onde eu ia, e eu perguntei para ele para onde ele ia. Ele falou que ia passar em Conselheiro Lafayette. Só para vocês entenderem, Conselheiro Lafayette é uma cidade que fica a 90 quilômetros de Belo Horizonte. Então eu falei assim, é para lá que eu vou. É para lá que você está indo? É para lá que eu vou. E fui rumando para Conselheiro Lafayette. Chegou lá em Conselheiro Lafayette, é, eu comecei a andar meio sem rumo, não conheço o Conselheiro Lafayette, quer dizer, não conhecia o Conselheiro Lafayette, não sabia de nada de Conselheiro Lafayette, e
E comecei a andar lá, comecei a andar, procurando lugar para comer, eu consegui tirar um dinheiro, muito pouco, consegui, e na minha cabeça, quando eu tirei o dinheiro, eu falei assim, nossa, esse dinheiro tem que fazer render, tem que render esse dinheiro, já podia estar fazendo falta para minha família, pensamento ruim, perturbado. E aí, é uma rua lá, é uma rua, a avenida principal é uma rua grande e que tem um porte baixo e uma parte alta, né? E lá no alto tinha uma praça. E eu falei assim, ah, eu quero ir naquela praça lá, porque eu quero ficar sentado lá e quero pensar na vida. Engraçado que quando eu olhei para a praça, comecei a subir, eu vi uma movimentação de jovens. Eu achei que era um grupo de jovens que estava chegando lá. Quando eu fui ver e cheguei lá, estava tendo um culto de uma igreja, um culto de um pastor, até um pastor muito simpático, e que estava congregando aqueles jovens. Eu deitei no banco, fiquei lá, deitado, pensando na vida, aquela perturbação, cabeça pensando, pensamento vai, pensamento vem. E num determinado momento, um dos obreiros me chamou para participar do culto. E eu fui com muito conta-gosto que eu queria ficar na minha. Mas não sei por que aquilo foi um chamado. E aí vem o segundo código, que Deus, ele coloca anjos na nossa vida para nos salvar. Se a gente não presta atenção, talvez a gente não preste atenção, mas ele coloca anjos na nossa vida para nos salvar, né? E daí eu passei um dia, passei isso foi à tarde, passou uma tarde, passou outro dia eu acordei muito atormentado, cabeça cheia, muitos pensamentos ruins, comecei a andar também sem rumo e criei um roteiro que passava em alguns lugares e passava na rodoviária, e passava nas praças, sempre ali andando com próximo, né, de moradores de rua. Como eu falei que o dinheiro tinha que render, eu passava os lugares e pedia água, pedia comida, até que uma hora, num dos roteiros, eu passei em frente a uma loja de bicicleta, e essa loja tinha um daqueles bebedouros que ficava à disposição de geral. Eu achava que era para cliente, mas ele ficava muito na rua. E ali eu consegui um lugar para beber água. E ali passou o meu roteiro, tinha que passar por ali para que eu pudesse beber água. Então passava ali o meu roteiro. Então, mas eu passei, né, o dia andando e tendo muita perturbação, né? Passava na rodoviária, ficava um tempo na rodoviária e vendo aquelas pessoas que estavam na rua e procurando entender, ficava imaginando como é que cada um daqueles foi parar naquela situação. Deve ter situação de tudo quanto é tipo, né? Deve ter situação de tudo quanto é tipo. Enquanto estava nessa minha perturbação, lá em Belo Horizonte eu já era tido como desaparecido. Minhas famílias já tinham sentido falta, obviamente, já não dava resposta. Como eu não tinha saído sem nada, eu já era tido como desaparecido. E eu, que sou uma pessoa muito reservada, estava sendo agora exposto para todo o BH e para até fora de BH. Depois eu fui ver pessoas que eu nem imaginava ficavam sabendo disso, né? Esse desaparecimento aconteceu de uma vulnerabilidade, um problema, uma fraqueza já estava sendo exposta de maneira exponencial, né? Aí, como tudo pode piorar, os pensamentos foram piorando nesse dia, eu andando, os pensamentos piorando, e aí começaram a ir para um lado do tipo, é melhor o que você tem a fazer é acabar com sua vida. É melhor você tirar a sua vida. E aí eu arrumei um caco de vidro verde, pequenininho assim, pequeno, mas afiado. Eu sentei debaixo de uma árvore e comecei a me mutilar. Sim, comecei a me mutilar. Infelizmente comecei a cair desse jeito. E sempre um pensamento muito ruim na minha cabeça. Aí eu passei a noite, fui para outro dia. No outro dia, eu estava certo que eu ia terminar o que estava acontecendo, o que eu tinha começado. Estava certo que a única solução que eu tinha era terminar com a vida. Mas antes eu quis passar na igreja para orar e para me despedir das pessoas que eu gostava. Então, essa mesma rua, eu saí debaixo dela, a igreja lá no alto, nessa mesma rua, eu fui subindo, fui orando e fui me despedindo da minha família, despedindo de todo mundo, despedindo de pai, de mãe, de esposa, de filhos.
até chegar na igreja. Chegando na igreja, qual que foi a minha surpresa? O pastor que estava lá era o mesmo pastor que eu tinha encontrado quando teve um grupo de jovens. E ali aquilo me tocou de uma forma que eu pude com ele me abrir, né? Ao final do culto eu me abri com ele de uma forma muito transparente, dizendo, olha, eu não sou daqui, eu vim para cá perdido, eu estou aqui sem rumo e minha família está em Belo Horizonte e é isso. E aí ele, com sua tranquilidade, começou a me acalmar, começou a orar, começou a falar, começou a orar, começou a falar, conseguiu me acalmar. E no final ele conseguiu ligar para minha esposa e pediu resgate, e me chamou para o resgate, né? Eles foram lá me buscar, né? E aí ele foi me contar que naquele dia, olha que curioso, ele foi me contar que naquele dia do culto dos jovens, é, aquele culto não era para ter acontecido ali, normalmente ele acontece dentro da igreja, mas a igreja estava tendo um outro trabalho, e por isso ele teve que ir para fora. Se naquele dia não tivesse acontecido esse inconveniente, o culto tinha sido dentro da igreja. Bom, mas aí eu fui resgatado, e aí começou a parte da recuperação. E a parte de recuperação envolve quatro coisas. A primeira é remédio. Remédio, o primeiro é a química, né? Do mesmo jeito que a gente precisa tomar remédio para diabetes, a gente precisa tomar remédio para a cabeça. Né? Porque são milhões de neurônios que precisam estar se comunicando de forma perfeita, né? Os remédios ajudam nesse controle, ajudam a desordenar as transmissões. Então é preciso ter um remédio. A segunda parte é a parte da mente, ou seja, realmente como a mente está trabalhando. Primeiro, foi preciso dar um tranco no cérebro, né? O cérebro é como se estivesse andando a 300 por hora. Ele precisou andar a 100 por hora. E eu precisei começar a ordenar os pensamentos que estavam vindo no cérebro. Uma das formas foi começar a prestar atenção em coisas que são importantes, né? Prestar atenção em coisas que são importantes. E aí nesse período, li um livro chamado O Ego é Seu Inimigo, do Ryan Holiday, que eu recomendo, que ele diz do perigo do ego nas três fases da nossa vida. Quando nós estamos aspirando coisas, quando nós estamos com sucesso ou quando nós estamos com fracasso. Como que o ego ele nos atrapalha, pode nos atrapalhar nessas três fases da vida. E que o nosso desafio é manter uma mente blindada para quando a gente estiver na aspiração a gente seja humilde, quando a gente estiver no sucesso a gente seja generoso, quando a gente estiver no fracasso a gente seja resiliente. Outro pilar da recuperação foi a oração, a parte espiritual. Isso me fez aumentar. Eu já era uma pessoa que já estava me conectando com mais intimidade a Deus, estava me conectando com mais presença dele, e eu passei a ler mais a Bíblia, passei a ler com mais intensidade. Não estão falando aqui de religião, mas estou falando de ter essa pauta de princípios bíblicos para poder suportar qualquer tipo de problema, qualquer situação. E a outra, o outro pilar de recuperação foi a corrida, que tem a ver com o corpo, né? A corrida, porque é muito fácil a corrida. A corrida endorfina o corpo e ela é muito fácil. Basta um tênis, um short, uma camiseta e está correndo. Então, em dias alternados, eu corro de 4 a 5 quilômetros. Isso me ajuda a manter o corpo ativo, a manter o corpo endorfinado. E também é um trabalho muito forte de mente, né? Com isso, quais são as conclusões principais? Uma, a gente tem que ter um alinhamento entre mente, corpo e alma. Tudo tem que estar em equilíbrio. Quando o dele está desalinhado, desanda o dia a dia, né? No meu caso, foi a mente. Quando a mente desanda e abre oportunidade para a entrada de pensamentos ruins. Outra coisa é ter fé. Tá com medo, vai com fé. Sabe quando o menino está na festa e que apaga a vela e que ele coloca a mão e ele espera, ele já imagina e tem fé que vai acender novamente aquela vela? É isso. Quando acha que não tem mais esperança na chama, ela renasce e volta com toda a força.
Daí eu vi o seguinte, eu criei um método, esse método é o método CROSS. Por que CROSS? Primeiro eu já vi que eu carrego CROSS no nome. CROSS em italiano significa cruz. Todo mundo carrega só cruz. Todo mundo que carrega essa cruz. Como que eu carrego essa? Como que dá para carregar essa cruz? Primeiro, com uma reorientação baseada em oração, corrida e na parte emocional. Reorientação, todo dia a gente tem que estar sendo reorientado para estar dentro da pauta positiva. Com a oração, que a gente liga o nosso espírito se liga direto à fonte. A oração e o emocional, guia o emocional. E o emocional guia a corrida, que guia o corpo, e bota o corpo para poder se lascar aqui, né? Então, com essa, eu pensei, bom, tá todo mundo carregando a sua cruz, eu tenho que carregar minha cruz, eu vou carregar desse jeito, né? Com a leitura diária, com corridas alternadas e a mentalização forte. Então, para concluir, quer dizer que somos maiores que os nossos problemas. Eles estão não é aí para fazer a gente crescer. Tenha um aprendizado com ele, por mais que passemos apertados, o que importa é como estamos por dentro. Podemos estar no fundo do poço, mas estamos bem por dentro, pautado em Cristo. Temos a certeza que vamos sair desse lugar. Por isso, a gente faz é por eles. Passarmos disso, é importante pensarmos em nossa família. É por eles e para eles que a gente está aqui, para resolver os problemas. Saber que curtir e desfrutar com eles todos os dias é o mais importante dessa jornada. Beleza? É isso. Muito obrigado pela presença de todos. Espero que tenham curtido.